dia a todos. Bom dia. Paz do Senhor. Parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Também cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E convido vocês também a abrirem as suas Bíblias ou colocarem no celular em Romanos 15. Vamos só ter um momento de oração. Pai eterno, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos que possamos ser realmente impactados com a Tua palavra, Senhor. Sabemos que ela tem efeito, e muito efeito sobre nós, Pai. E que não seja apenas letras, Senhor, mas que a ação do Teu Espírito nos convença, Senhor, para que possamos Te reconhecer e conhecer o que Tens para cada um de nós. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Amados, como nós temos visto aqui, esse assunto da liberdade cristã, ele começou no capítulo 14 de Romanos e ele continua nesse capítulo 15 de Romanos. Então, Paulo vem tratando do tema de liberdade cristã na igreja em Roma, que consistia em dois grupos de crentes. É importante que vocês percebam que toda vez que eu começo a falar sobre esse assunto, eu volto para explicar o motivo que Paulo escreve. É importante a gente contextualizar o texto, para que a gente não fuja dele. Então existia um grupo de crentes que eram chamados judeus étnicos. Eles tinham enxergado que Jesus Cristo era realmente o Messias prometido e o receberam como Senhor. Esses judeus, claro, eles foram criados debaixo da observância da lei, que incluía a proibição de comer determinadas comidas, as comidas que não eram consideradas kosher, né? Kosher, né? E eles guardavam certas datas também. E o outro grupo de crentes era das igrejas primitivas eram de gentios. Eram gentios que vinham de uma origem pagã. E por isso a proibição alimentar não significava nada para eles. Essas datas que os judeus, que esses judeus observavam também não significava nada para esses crentes. E esses crentes, eles estavam em Roma. Um lado um crente judeu, do lado um crente gentil. Então, Paulo identificou esses dois grupos como fraco na fé e forte na fé, não significando que um grupo era melhor do que o outro ou não. Significava assim que um grupo estava diante do que cria, era diferente do que o outro entendia. Mas na verdade isso não significa que um era melhor do que o outro. Muito pelo contrário, Paulo querendo dizer que eles eram iguais. Eles tinham a mesma fé em Cristo. Então, ele identificava esses dois grupos crentes em relação à fé e à consistência dele. O crente fraco é o judeu, aquele cuja consciência não lhe permite comer comidas dos mercados de Roma. O crente forte é o gentil, crente romano cuja consciência não incomoda de forma alguma. Então vimos que com a vinda de Jesus, como a gente pode ver nas Escrituras, todas as comidas antes consideradas impuras se tornaram puras. Os crentes são livres para comer qualquer coisa que desejarem. O próprio Paulo, ele mesmo se identifica como um crente forte, cuja sua consciência
lhe permitia comer qualquer coisa. E ao mesmo tempo, ele reconhece que existe aqueles que são chamados de fracos na fé, que não comem determinadas comidas. Então, Paulo se dirige a eles, para que eles se entendessem. Ninguém deveria se achar melhor um do que o outro. Paulo afirmou no capítulo 14, no versículo 17, porque o reino de Deus não é o quê? Não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, nos restantes do capítulo 14, Paulo vai ensinar que cada crente deve agir de acordo com a sua fé e a sua consciência. Cada pessoa deve agir de acordo com a cultura e contexto presente antes de exercer sua liberdade, não exercer sua liberdade em questões não essenciais. Mais uma vez, Paulo afirma no capítulo 14, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre Deus e vocês. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, agora nós entramos no capítulo 15, a primeira parte, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: nós que somos fortes, interessante, viu? Paulo se colocou como um crente forte. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Obrigado, Paulo. Coisa boa. Paulo vai dizer nesses versículos o que podemos chamar de contracultura. Ou seja, é tão contrário à cultura dos nossos dias. Eu estou falando de relacionamento entre os nossos relacionamentos. Nós achamos que é muito mais fácil agradar a nós mesmos do que os outros. Talvez até de uma maneira impensada, até de uma maneira que você não tenha consciência. Mas muitas vezes nós agimos de maneira que nos facilita a nossa vida. Muitas vezes fazemos coisas que facilitam realmente a maneira que eu vivo. Independente de como vocês estão vivendo. O importante, como diz, é que eu seja feliz. Eu procurando na internet alguma música que fale de eu ser feliz. Tem uma centena de músicas que vai falar aqui. O importante é que você seja feliz. O resto não importa. O importante é que você leve uma vida boa. Que você busque algo bom para você. Extremamente da contracultura do que Paulo está falando. Que ele disse que cada um deve agradar o seu próximo para o bem dele. Paulo, nesse texto, ele fala de comida. A confusão que estava acontecendo lá. De repente, uma igreja onde alguns observavam certas coisas, outros não. Agora, imagina que se juntassem esses dois grupos num local só. Como é que ficaria? Então, nós não temos essa dificuldade. Mas nós podemos atualizar as nossas diferenças quanto ao que ouve, ao que bebe, ao que assiste. Eu não jogo, eu não tenho habilidade de joguinho eletrônico. Mas conheço pessoas que jogam bem. Pessoas que bebem bebida alcoólica. Ou até mesmo pessoas que fumam.
Nós temos uma dificuldade grande de entender que essas coisas não vão interferir na salvação do homem e não vai interferir na sua condição. Mas nós temos aquela tendência de achar o que nós não fazemos é pecado. Eu vivi uma época na igreja onde tudo era culpa do diabo. Não estou falando que ele não tenha. Inclusive essa tendência de culpar também pertence a ele. Mas tudo que a gente achava que não era bom que eu fizesse, necessitava de uma cura. Necessitava de uma cura espiritual. Por quê? Porque achávamos que aquilo era errado. E com isso nós condenamos várias pessoas. Nós, ainda bem que fomos nós. Várias ações de pessoas nós condenamos. Aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo. Tínhamos essa facilidade. Por quê? Porque o que não me agradava, o que não era bom para mim, não serve. Então, lógico, eu não estou fazendo apologia para você fumar, para você beber. E vou dizer uma coisa interessante. Nós olhamos essas coisas, né? Então eu vou recomendar a vocês não comerem mais açúcar, tá? Porque açúcar faz tão mal como o fumo, como também faz a bebida. Vou recomendar a vocês comerem comida insossa, porque o sal também faz mal. Não estou fazendo apologia, eu estou dizendo que nós não devemos estar observando isso como algo que a pessoa seja pecadora, ou que a pessoa esteja errando diante da sua condição de crente. Entendo que nós reconhecemos a graça de Deus através de Cristo. Devemos suportar a fraqueza dos que condenam. Porém, Paulo vai falar que isso faz um irmão pecar, é melhor que não faça. Eu tenho o costume de fazer isso. Alguma coisa que eu acho que não tem problema, mas eu pergunto se tem, se tiver, eu não faço. E isso deve ser a maneira que a igreja deve se conduzir, né? A palavra que ele vai falar aqui, suportar. Esse suportar não significa tolerar. Significa mais ainda, é realmente tentar compreender a posição deles e amá-los. Isso que significa suportar. Independente da situação, você deve amar. Essa é a condição que, como o próprio Jesus falou, ame a Deus, ame o teu próximo. Ele resumiu a lei em duas partes, como a gente sempre fala, a primeira parte com Deus, depois a parte com o teu irmão. E as duas falam de amor. E vocês, olha a intensidade que está sendo falado. Ame a Deus acima de quê? Todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O próximo não são vocês. O próximo é aquele que está do meu entorno, digamos. É qualquer pessoa. O próximo é qualquer pessoa. E mais uma vez, é melhor nós entendermos isso sabendo que é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer coisa que leve o irmão a pecar ou cair. Versículo 3. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Paulo está citando aqui o Salmo 69. É um salmo messiânico. Jesus foi desprezado e injuriado e não retribuiu essas injúrias. Ele não revidou. Sabe por quê? Porque ele não agradou a si mesmo.
ele tinha poder para fazer isso. Lá em João 10 vai falar o seguinte, 18, versículo 18 diz: ninguém, quando falando sobre a vida, ele fala: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Jesus morreu no nosso lugar porque ele quis. Ele fala que ele poderia não ter dado. Ele tinha esse poder. Tenho autoridade, ele fala, para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Deus deu autoridade. E ele não observou, ele não revidou, ele não agradou a si mesmo. Temos que entender que a morte de Cristo não foi uma morte, não foi uma condenação ao que ele foi condenado e morto de uma forma única. Houve sofrimento, houve injúria, um sofrimento que nós não seríamos capazes de suportar. Ele suportou por nossa causa porque ele quis, espontâneo, não se agradou. Não agradou a si mesmo. Quantas pessoas aqui morreriam por mim daquela maneira? Muito obrigado. Bastante gente morreria por mim, né? Muito obrigado. Pessoa... Não, é melhor não. Lá em Filipenses 2, também um texto lindo, maravilhoso, que vai dizer: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma somente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humilhem-se, considerando os outros superiores a você mesmo, cuidando cada um, não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Olha o que ele fala, que Paulo escreve. Apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus. Era algo que ele deveria ter usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E a morte de cruz, uma morte vergonhosa. Muitas vezes nós vemos quantos homens, quantos pastores querendo receber elogios, querendo receber honra, quando o nosso Salvador se humilha e sendo Deus. O objetivo de Jesus não foi agradar a si mesmo, mas para agradar a Deus, para agradar a sua vontade e salvar os homens. Esse foi o objetivo do Senhor. Versículo 4. Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Paulo aqui está dizendo o seguinte: lembre-se das Escrituras, elas foram escritas para o nosso aprendizado. Toda a Escritura, ela é atual e nada foi alterado. Graças a Deus a Bíblia não é com nenhum Windows, que quando você liga, está escrito atualizando.
atualiza 3 vezes por dia. Essa Bíblia não precisa ser atualizada, ela é atual. Tudo que foi escrito para a nossa instrução, ânimo e esperança. E tem mais um propósito. Como eu falei, nossa instrução, ânimo e esperança, e para conhecermos a vontade de Deus. Deus deixou um testamento para que nós conhecêssemos a sua vontade. Por isso que Paulo está dizendo, lembre-se das Escrituras, elas foram escritas para o nosso aprendizado. Observamos que Paulo cita Salmo 69, escrito por Davi. Mostra que a ação de Jesus não foi exclusiva para ele e serve para o nosso ensino. Davi cita essa parte lá e cita essa parte aqui, para ver como a palavra ela serve para o nosso ensino. Quando Jesus fala isso, você, eu já escutei isso em algum lugar. E foi exatamente Davi que falou isso. Augusto Nicodemos, ele escreveu no seu livro que ele tem sobre Romanos, que foi para a nossa instrução que Davi escreveu, para que tivéssemos mesma atitude de Cristo, para que também procurássemos agradar ao Pai em todas as coisas e não buscar o nosso interesse. Observe que nós estamos batendo nessa tecla faz desde o capítulo 14. Olhe para o teu próximo. No 12 já fala que nosso amor não deve ser hipócrita. Sempre apontando o próximo, sempre apontando o próximo. Então, para que procurássemos agradar ao Pai em todas as coisas e não procurássemos nossos interesses. Versículos 5 e 6. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês o espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos, em uma só voz, glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando aqui que nós devemos agir como se fôssemos robôs formatados, falando a mesma coisa, agindo da mesma maneira. Não é isso. Ele está falando para termos unidade na igreja. Paulo ele vai escrever isso para os Efésios, no capítulo 4, em relação à unidade. Ele vai escrever o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Mais uma vez, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e sobre todos, por meio de todos e em todos. Essa é a unidade da igreja. Não é a vestimenta, não é a maneira de roupa, de falar. Não, é essa unidade. É isso que nós buscamos de unidade. E que a igreja seja unida e a nossa ação seja: amem um ao outro de tal maneira a mostrar misericórdia um pelo outro. Não insista em ter razão. Coloque a outra pessoa em primeiro lugar. Outra condição que nós temos também, né? Insistimos em ter razão. Insistimos em ter razão o tempo todo. E justificamos. Como nós costumamos falar, né? Nós somos nossos melhores advogados. Eu faço tudo para me defender. Eu arranjo todas as justificativas para que eu tenha razão. Eu quero confessar a vocês que eu sou bom nisso até.
doutorado já, de justificar quando eu não quero perder a razão, perdendo sempre. Versículo 7. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Como Cristo nos recebeu? Como Cristo recebeu você? Será que Jesus veio a mim e falou: Betão, seguinte, meu querido, você precisa agir direito se espera que eu te aceite. Então é preciso que você conserte algumas coisas. Você tem muita coisa para arrumar, muito conserto a fazer, antes que eu olhe para você. Será que foi assim que Jesus me recebeu? Betão, tu vai ter que consertar a tua vida, velho. Porque senão... Foi assim? Foi assim que você foi recebido? Olha que profundo isso aqui. Jesus vem a nós na profundeza dos nossos pecados, na profunda e escura sepultura da nossa condição caída, lá no fundo, aonde nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e Ele amorosamente nos eleva da sepultura e nos retira as nossas vestimentas de injustiça e nos veste com a sua justiça. Mais uma vez, Paulo falando aos Efésios, no capítulo 2, todavia Deus, que é rico em misericórdia. Misericórdia é um ato de que você tem pena de alguém, compaixão por alguém. E aqui Paulo fala que Deus é rico nisso. Riqueza significa ter muito. Então ele fala: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Paulo diz: ame o seu irmão dessa mesma maneira. Portanto, aceite um aos outros da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Amados, nós fomos aceitos de uma maneira, de uma rica misericórdia, porque estávamos mortos, fedendo ao pecado. E aqui ele diz que trate então o teu próximo dessa mesma maneira que Cristo tratou você, tratou a mim, tratou a nós. Mais uma vez podemos falar que tem sido falado aqui na igreja sobre aquele que devia uma fortuna e foi liberado de pagar, porém cobrou do que devia menos. Que não seja essa a nossa atitude. Nós fomos salvos de muita coisa. E por que nós condenamos o irmão? Ou o próximo, melhor assim. A nossa aplicação. Mateus 7:12, que vai dizer o seguinte: assim, em tudo, façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês. Foi o que Breda leu, não foi? Pois esta é a lei e os profetas. Faça do teu próximo o que você gostaria que fizesse com você. Ame o teu próximo como você gostaria de ser amado. Amados, amar é algo muito interessante, né? Nós pensamos que amar
é fazer a vontade. Amar, muitas vezes, consiste em repressão, em correção. É dessa maneira que Deus nos ama. Passamos por dificuldades, porque Deus nos ama. Passamos por concertos, porque Deus nos ama. Amar também significa isso. Amar não é passar a mão na cabeça. Às vezes passar a mão na cabeça não é uma forma de amor. É uma forma, sabe de quê? De livramento. Vou me livrar disso. Quero me livrar desse problemão. Eu te amo, meu querido, passa a mão na cabeça e saio fora. Amar é andar a próxima milha. Andar é dar o outro lado da face. Amar é chorar com quem chora, mas também se alegrar com quem se alegra. E hoje, amados, nós temos a nossa ceia. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar qualquer pessoa. A própria palavra diz o seguinte: examine-se a cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Aqui quando ele fala examine-se cada um, ele fala o seguinte: julgue a você mesmo. Julgue a você. E eu quero convidar a você essa manhã que nós nos rendêssemos ao Senhor em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas falhas. O Senhor nos conhece por inteiro. Nada foge do seu conhecimento. Não podemos nos esconder do Senhor. Por isso, eu convido que você não se constranja diante dele, mas confesse o seu pecado, porque ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que possamos observar o Salmo 139 e entender que nada podemos ocultar do Senhor. O Salmo 139, ele começa: ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Tudo. Sabes quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Tu me vê quando viajo, quando descanso, sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, sabes o que eu vou dizer. Ele vai diante de mim, me segue, põe sobre mim a sua mão. E esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. E lá no finalzinho ele fala assim: examina-me, ó Deus. Examina-me, ó Deus. E conhece meu coração e prova-me, vê meus pensamentos. Mostra-me se há algo em mim que te ofende. E conduze-me pelo caminho eterno. Olha essa oração. Olha o que Davi está escrevendo. Senhor, olha em mim, examina. Mostra a mim algo que eu estou te ofendendo. Mostra para mim algo que me conduz à eternidade. Que nós vamos escutar esse salmo cantado. E esse é o momento que nós vamos estar orando ao Senhor. Como eu falei, não se constranja. Entregue a sua vida, entregue o seu pecado, renda-se ao Senhor.
Por dois motivos. O primeiro, não tem como você não deixar de se render ao Senhor. Não tem como você evitá-lo. Não tem como você não conseguir fazer isso. E depois, porque é dessa maneira que nós podemos nos arrepender e sermos transformados de glória em glória. Que você abaixe a sua cabeça e que você possa estar escutando esse salmo cantado. Pode botar.